Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo da obra Pensamento e Vida, um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. E hoje essa live ela acontece através aqui do apoio da transmissão da nossa casa aqui em Santos, Céu Companheiros Espíritas Unidos. Então, a transmissão através do YouTube do Céu, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7 e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, compartilhe e seja um multiplicador da mensagem do Cristo e da mensagem da doutrina espírita. Uma boa noite a todos os amigos que estão aqui chegando, e hoje nós temos aqui com a gente o Eduardo, lá de Rio das Ostras, se não me falha a memória, é Rio das Ostras, né, Eduardo? Seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez à nossa live. Você está com o microfone desligado, Eduardo. Voltei, isso. Eu sou de Rio das Ostras, estou morando em Rio das Ostras, né? Então, boa noite, Vinícius, boa noite a todos que estão nos assistindo, a Liliana, a Carmen, que estão aqui também conosco. É uma alegria, é uma responsabilidade estar aqui, né, trazendo o estudo, as nossas reflexões a respeito do pensamento de Emmanuel. Hoje eu estou trabalhando na Casa Espírita Suave Caminho, né, na área de acolhimento fraterno, na área da educação mediúnica, e sempre estudando, sempre aprendendo mais, né, da doutrina, trazendo, e eu gosto muito de abordar os temas atuais, né, trazendo o espiritismo para a nossa realidade, né, do dia a dia, das experiências que a gente tem de mundo hoje. Então, espero poder contribuir com todos, contribuir com conhecimento de cada um aqui. E é uma alegria estar aqui. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Alegria nossa, gratidão é nossa também, Eduardo. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo na nossa casa, aqui em Santos, obrigado. Litoral de São Paulo, na nossa janelinha. Boa noite, Lili, também. E para os nossos amigos internautas, né, que vão nos ouvir agora, depois, em outro momento, e que nosso estudo hoje seja abençoado, seja reflexivo e que possa tocar o coração de cada um que for nos ouvir e assistir depois. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite para todos. Boa noite, Carmen, Vinícius, Eduardo. Gratidão por ter você aqui, Eduardo, aceitar o convite do Vini, né, se juntar a nós nessa noite. Boa noite para o pessoal do outro lado da telinha. Que a gente tenha uma noite feliz, uma noite de muita reflexão, de muito estudo, de muito aprendizado, que a gente cresça, né, que ao final de tudo a gente tenha crescido um pouquinho, né? Com certeza. Boa noite também aos amigos que estão aqui já registrando sua saudação. Roberto Pereira, Lucila Queiroz, Miriam Teixeira, Carol, Josiane Barreto, Marise Madeira, Fabi Souza, Cida Sena, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente iniciar, então, gostaria também de comunicar aos amigos, a quem nos assiste, que hoje a Silvia também estaria com a gente, como sempre, a nossa companheira, mas ela teve um imprevisto, ela não pode comparecer, mas, para que não se preocupem, ela está muito bem, está tudo tranquilo, foi apenas um compromisso que ela precisou atender, mas a próxima quarta-feira ela estará aqui com a gente novamente, ok? Carmen, a palavra é sua para a nossa prece de abertura. Vamos então. A partir destes minutos, destas primeiras horas, vamos serenar os nossos pensamentos, sintonizar com a espiritualidade maior, com os benfeitores dos nossos lares, das nossas casas em que trabalhamos, das casas espíritas, sintonizar também com os mentores deste estudo, todos aqueles que vão nos envolver agora, e que nós possamos ser intuídos, ser inspirados na reflexão do capítulo desta noite, que Emmanuel nos traz, e que nós possamos assimilar, possamos refletir, ponderar e pôr em prática tudo aquilo como um aprendizado para nos esforçarmos no nosso progresso, no nosso aprimoramento, e que possamos dar continuidade,
sempre auxiliando ao próximo, sempre ajudando aqueles que forem mais necessitados através de uma caridade moral, com esse estudo reflexivo. Sendo assim, gratidão. Agradecemos também a confiança que é depositada em cada um de nós, para que nós possamos estarmos aqui agora, neste momento, e que nós sejamos abençoados, sejamos protegidos. Com isso, damos uma boa noite coletiva a todos esses mensageiros do bem, a todas as pessoas, a todos os internautas, os também desencarnados, e dizendo graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá hoje a nossa leitura. O capítulo que estudaremos é o 17, intitulado Profissão, e Emmanuel nos diz o seguinte: pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. O administrador consciente é amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama, devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata a quem o contempla a glória do amor puro. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Nessa província moral do devotamento sem lindes, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Então, nesse capítulo, Emmanuel vem falar para a gente da questão da profissão. No anterior, no 16, veio tratar da vocação, dos talentos, e aqui ele já parte mais para o âmbito profissional. Mas o que é interessante nessa mensagem é que Emmanuel nos traz uma reflexão muito profunda acerca da abnegação. Ou seja, esse praticamente é o tema central da nossa mensagem de hoje, abnegação.
No lado profissional, eu exerço as minhas atividades, eu cumpro com o meu dever, então eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver, tenho a minha remuneração, que é totalmente justa, e eu tenho também o dever de agir com probidade, agir de uma forma ética dentro desse meu lado profissional. A abnegação é quando eu parto, digamos assim, de uma forma resumida, para o algo a mais. Quando eu parto para uma atividade, quando eu parto para uma tarefa a qual eu não tenho a remuneração, mas única e exclusivamente pelo bem do próximo. Então, o nosso campo profissional ele é um grande local no qual nós podemos exercer essa parte da abnegação, porque estando inseridos no nosso campo profissional, é muito comum nós sempre lidarmos com disputas, com buscas ao mérito, nós queremos crescer, nós queremos, é natural, digamos assim, o status. Então, por exemplo, se eu entro como auxiliar, analista, muitas vezes eu posso ter a ambição de querer chegar a uma coordenação, a uma supervisão, a uma gerência, vou desenvolvendo projetos, vou treinando pessoas, quero aumentar o meu salário. Então, muitas vezes a gente fica em torno do lado material, do status, do retorno financeiro. Mas Emmanuel também nos convida aqui a uma reflexão de como que eu posso agir de forma abnegada também no meu campo profissional para que eu possa deixar algo de positivo para aquele que está junto comigo, para que eu possa deixar a minha marca também na humanidade. E não é uma abnegação, digamos assim, no sentido de que eu estou fazendo algo de forma despretensiosa para que os outros percebam. Aí já não é abnegação. Se por algum motivo eu estou ali auxiliando o meu colega de trabalho, o meu companheiro dentro do meu lado profissional, de uma forma até mesmo caridosa, mas querendo que alguém observe para que eu possa crescer, então isso não é abnegação, ainda que seja de uma forma interessada. A abnegação é quando eu efetivamente por dentro eu quero ajudar, eu quero contribuir em algo para aquele que está ao meu lado. E quando a gente parte para o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas mensagens nos dão um norte acerca da abnegação, que eu trago aqui dois trechinhos só para que a gente possa refletir. Um desses trechinhos está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, em uma mensagem do Espírito da Verdade, quando diz o seguinte, vejamos. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ou seja, se eu quero efetivamente me tornar caridoso, se eu quero efetivamente exercer o bem, me reconhecendo pequeno, reconhecendo humilde, tenho que trabalhar dois comportamentos. Um deles é o devotamento e o outro é a própria abnegação. Devotamento no sentido quê? Quero me entregar, quero me esforçar nesse trabalho, nessa tarefa. E a abnegação, quando eu renuncio aos meus próprios interesses pensando no próximo. Para eu me tornar abnegado, necessito trabalhar a renúncia. Não é me isolar, não é me menosprezar, mas é sacrificar a mim mesmo pensando no bem, pensando na felicidade geral de todos nós. Eu deixo de lado a individualidade e parto para, digamos assim, uma coletividade. E também é interessante que, em uma outra mensagem, no capítulo 13, item 17, nós temos o Espírito Miguel nos dando um caminho para chegarmos até a abnegação, começando pelo qual? Pela piedade. Ali, Miguel nos traz a questão da piedade, que é a compaixão. Então, se eu quero ser abnegado, necessito ter a compaixão. Compaixão quando eu me sensibilizo pela dor, pela necessidade do próximo. Diz Miguel, sendo piedoso, eu me entrego ao amor, que é o exercício do bem. Me entregando ao amor, eu me torno devotado, ou seja, eu me entrego, eu me esforço. Sendo devotado, esquecendo a mim mesmo, tendo a renúncia, eu sou abnegado. Então a gente percebe que a abnegação ela tem toda uma construção de virtudes: piedade, a prática do bem, o devotamento, a abnegação. Isso é apenas alguns nortes que os próprios espíritos nos trazem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pensando nessa questão da abnegação, a gente volta ao tema central, que é que eu posso contribuir além do meu lado profissional para que os outros à minha volta também cresçam? Que é que eu posso explorar para contribuir que as pessoas à minha volta também possam ter a oportunidade de ascender e de evoluir? Não apenas pensando no retorno que eu tenho do mérito, do financeiro, do status, mas esquecendo tudo isso, que é que eu posso dar de mim
mesmo, em benefício das pessoas. Então, é basicamente o que nos traz aqui Emmanuel, o tema central da abnegação. Mas agora eu passo a palavra para o Eduardo, trago ele aqui para o centro da tela para que ele possa iniciar as suas reflexões. Eduardo, a palavra é sua, fique à vontade. O microfone, Vinícius e Eduardo, fechado. Pronto. Né? O Vinícius ele deu uma visão abrangente do texto, né? Quando fala da questão da abnegação, que Emmanuel vai tocar, né? Quando fala da questão da profissão. Né? E a gente vê que a questão da profissão está ligada ao trabalho, né? ao tipo de trabalho que eu estou realizando. E o trabalho é uma lei moral. Ou seja, o trabalho está inserido em nós como lei moral. Né? E os espíritos vão nos dizer, na questão 676, que sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, o trabalho ele nos dá a oportunidade de um crescimento intelectual e ao mesmo tempo, um crescimento moral. Né? Então, tudo evolui. E aí, quando ele fala quando Emmanuel começa o texto dizendo que a profissão cria o homem, pelos contatos da profissão, o homem cria a vasta escola de trabalho, constrói a dignidade humana. E aí a gente vai passar por um outro patamar, que é a abnegação. A abnegação ele vai dizer, remite reflexo da beleza divina, discerrando novos trilhos para o reino celestial. Ele fala de um novo caminho, né? Que é para onde nós devemos seguir. É claro que a gente não vai saltar da questão do dever, né? Da questão do nosso trabalho para a abnegação de uma hora para outra. Né? Então, a gente vai precisar passar por diversos momentos. A nossa sociedade hoje ela é extremamente competitiva. E nós educamos os nossos filhos para serem competitivos. Né? Então, quando, como crianças, colocamos ele no inglês, colocamos no francês, colocamos em diversas atividades, o que nós estamos fazendo? Para que o meu filho seja melhor que os outros, para que o meu filho tenha um emprego melhor do que os outros, para que o meu filho seja isso, seja aquilo. Né? Então, os modelos educacionais, de certa forma, eles são competitivos. Né? Então, a gente criou uma geração competitiva. Certo? Qual é o primeiro salto? Né? É deixar de ser competitivo para ser colaborativo. Então, eu deixo de competir com meu colega de trabalho e vou ser colaborativo. Né? E aí eu estou visando o quê? Não a mim, mas eu estou visando a um conjunto. Porque não adianta nada eu ser muito competitivo e a empresa ir à falência, por exemplo, né? Porque os outros não são, porque eu não passei o meu conhecimento, eu não divulguei, eu não compartilhei o meu conhecimento com os outros. Então, estamos começando, tem empresas que já estão trabalhando nisso, né? Nessa mudança de paradigma, né? Nesse processo, que é deixar de ser competitivo para ser colaborativo. E isso é um rudimento da abnegação. Né? Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí nós vamos falar, Emmanuel vai falar do dever, né? O que é o dever? Né? Lázaro, né, no capítulo Sede Perfeitos, ele vai dizer que o dever é a obrigação moral da criatura consigo mesma, primeiro, e em seguida com os outros. E que o dever é a lei da vida, que com o dever nós nos deparamos, né, nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Ali tem o dever. Né? Lázaro foca no dever moral, né? E não o que ele mesmo diz, não com relação às profissões, mas a gente pode ter uma ideia com essas palavras do que Emmanuel nos quis dizer. E eu não tive como não pensar, a gente não tem como não pensar nisso. Né? Vamos extrapolar essa ideia da empresa, do mundo corporativo, da questão de dever e abnegação para dentro da casa espírita. Né? Quando eu estou ali fazendo a sopa, né? Estou preparando a sopa, ou estou indo para a reunião mediúnica, estou trabalhando no passe, o que me move para fazer essas atividades dentro da casa espírita?
porque a gente não recebe salário, né? Mas alguma coisa nos move. Aí nós temos 3 caminhos. Se eu responder assim, e muita gente responde, pelo amor de Deus, muita gente responde isso. Eu estou garantindo o meu bônus hora. Eu estou garantindo o meu puxadinho em nosso lar. Isso é egoísmo, né? Eu não estou pensando no outro. Eu não estou ali fazendo a sopa, entregando a cesta básica, trabalhando na evangelização. Eu não estou pensando naquele que está ali. Eu estou pensando em mim mesmo. Eu estou pensando no meu bônus hora, né? Tem gente que vai dizer assim, trabalhar em benefício do próximo me traz uma paz muito grande. De novo, está pensando em si mesmo. Às vezes você sai angustiado com alguma coisa, você vai para casa. Eu vou para a casa espírita fazer acolhimento fraterno, porque assim eu melhoro. Vai melhorar? Vai. Porque ele está envolto naquelas vibrações. Mas, de novo, eu estou pensando em mim mesmo. Mas quando a pessoa diz assim, me dá uma alegria quando eu vejo um irmão entrar na casa de um jeito, entrar aflito, entrar desesperado e ver ele saindo em paz, isso me dá uma alegria muito grande. Percebe? Eu não estou pensando em mim. A minha paz é consequência do esforço de fazer o outro bem. Ver o outro bem me deixa bem. Isso é abnegação. É isso que Emmanuel está falando, né? Só que num princípio, num começo, a gente vai fazer num regime de retribuição. É natural que isso aconteça, né? Mas o começo é assim. E é assim que a gente começa a entender o que é abnegação. E a abnegação é a conquista do espírito. Não é um presente de Deus, ou não é um dom que... o Vinícius é uma pessoa abnegada. Mas não foi Deus que deu para o Vinícius a abnegação. Ele conquistou. Conquistou como? Conquistou com trabalho, conquistou com aprendizado, conquistou com tudo aquilo que ele está fazendo. A gente admira a abnegação de Francisco de Assis, né? A gente admira a abnegação de Kardec. A gente admira a abnegação do Chico. Mas parece que esse modelo de abnegação ainda está muito longe da gente. Ainda está muito longe. E essas pessoas... Então, por isso é que a gente constrói, como o Emmanuel vai dizer, constrói dentro de cada um altar onde a gente rende homenagens a esses heróis. A gente rende essa homenagem, a gente pensa em Jesus, por exemplo, grande modelo de abnegação, né? Mas vai dizer assim, mas eu não consigo chegar nesse... Eu não consigo chegar perto de Jesus, eu não consigo chegar perto de Francisco, de Chico. E aí nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, aí eu vou colocar, não tem jeito, eu tenho que falar sobre isso. Tem um abnegado, que a gente vai reconhecer como abnegado, que é um grande exemplo para a gente, que está, vamos dizer assim, no nível que a gente pode trabalhar, que é Paulo de Tarso, né? Quando a gente estuda, ou quando lê a obra, né, de Emmanuel, quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que quando é Saulo, aquele Saulo é igualzinho a gente. Quando ele é doutor da lei, porque ele é orgulhoso, porque ele quer impor a sua ideia, porque ele quer impor a sua vontade, usa a religião como arma, né? Não como uma ferramenta de elevação, mas como uma forma de meio ditatorial. E que quando ele encontra Jesus, ele não se transforma de imediato, mas ele passa 10 anos, 5 anos, 10 anos, nesse trabalho de modificação. Ele acertou e errou quantas vezes nesse período? Somos nós que acertamos e erramos, mas qual tem que ser o nosso objetivo? O nosso objetivo tem que ser sempre a melhoria, né? A abnegação está muito ligada ao olhar para o outro, mas isso, de novo, a gente não aprende, né? E Emmanuel vai dizer que a abnegação começa onde o dever termina e possibilita que a esfera superior haja sobre a gente. Quando é que termina um e começa o outro?
Quando é que termina o dever e começa a abnegação? Aí nós podemos usar a metáfora do dia, né? Quando é que o dia começa? À meia-noite. Se a gente olha para fora, ainda está escuro. Quando é que o dia clareia? 4, 5 horas da manhã. Né? Só assim que a gente vai perceber que é um novo dia. E a abnegação é exatamente isso. A gente não percebe que é abnegado. Né? Por quê? Porque o dia está clareando para a gente. Mas vai chegar um momento onde a gente vai entender isso. Né? E para finalizar os meus comentários, o meu pensamento nesse primeiro momento, né? Quando ele fala da mãe, né? Quando ele fala das questões da abnegação, quando ele fala assim, que a ama, cuida da criança, mas não há nada como o coração da mãe. Né? Como é que eu posso exemplificar essa questão da abnegação da mãe? Né? Não tem amor maior que o amor de mãe. Então, é uma abnegação. Né? E acho que vamos colocar, não querendo desmerecer as mães, mas colocando um patamar um pouquinho mais alto, a gente pode ver aquelas mães que se tornaram mães pela via da adoção. Né? E a gente tem uma companheira na casa que ela é militante desse processo de adoção. E aí eu vou mostrar um pouquinho o que é essa abnegação dessa mulher, né? Que não pôde ser mãe pelas vias naturais, né? Pela via orgânica, né? E aí entrou nesse processo, e aí chegaram para ela e disseram assim, olha só, não é uma só, são 3, porque são 3 irmãs. Então, geralmente, a adoção, a gente não gostaria que separasse os irmãos. Aí eles falaram assim, tudo bem, a gente fica com as 3. Então, em idades que é difícil uma criança ser adotada. Então, quando você olha assim, não, eu não estou pensando em mim. Como é que vai ser a vida quando eu estava esperando vir uma pessoinha e chegam 3? A gente vai dar um jeito na casa, a gente troca de carro, a gente se aperta, a gente faz tudo, mas a gente não pode separar essa família. Isso é abnegação. É isso que Emmanuel nos coloca, é isso que Emmanuel nos oferta quando ele coloca essa mensagem. É isso, Vinícius. É isso, meninas. Ok, Eduardo. Gratidão pelos seus comentários. Lili, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fica à vontade. Manda muito bem, Eduardo, né? Falou de uma forma muito especial das mães que adotam, né? Uma coisa muito especial. Gostei. Boa noite de novo, gente. O tema hoje é profissão, que tem tudo a ver com trabalho, né? A gente falou de trabalho lá na mensagem 7, quando Emmanuel trouxe para a gente, abordou a questão da importância dos nossos esforços para garantir o bem-estar do nosso corpo físico, e falou do serviço voluntário como um catalisador, né, de bênçãos do alto, pelo bem que a gente espalha para os semelhantes. E hoje ele traz para a gente refletir a profissão. E ele já inicia colocando que é uma escola para a construção da dignidade. E, assim, no meu entendimento, nesse texto, Emmanuel toca em 2 pontos muito significativos. O primeiro deles é a profissão exercida com retidão, com probidade, que nos ensina a respeito de responsabilidade, a respeito de dever, e que nos coloca em situações em que o serviço que a gente presta tem que ser realizado com seriedade e com compromisso. Isso faz com que a gente cresça, né? Com que a gente amadureça, porque no exercício da nossa profissão, a gente tem que ceder em muitas questões que a gente julgava
essenciais, porque a gente vai aprendendo que as coisas não são sempre e exatamente do jeito que a gente idealizou, do jeito que a gente pensou. Então, a gente vai ganhando bastante em aprendizado com isso. E também porque situa a gente em umas circunstâncias que a gente necessariamente vai exercitar convívio, que é tão fundamental para a gente, né? Porque não adianta a gente querer se isolar do mundo a pretexto de não se aborrecer, a pretexto de não se estressar, a pretexto de não ter conflitos, não enfrentar conflitos, né, discórdias, etc. E no trabalho, principalmente, a gente tem muita oportunidade de exercitar esse convívio de uma forma fraterna. Pode ser fraterna, dependendo da nossa escolha, né? Com humildade, com respeito mútuo, e por aí vai. Então, é claro que pelo serviço profissional, pelo trabalho profissional que a gente realiza, que a gente desempenha, a gente obtém uma remuneração, um retorno financeiro que permite que a gente desfrute de uma vida com dignidade. E isso é absolutamente importante. Não adianta a gente fazer de conta que a gente está na matéria, não adianta a gente fazer de conta que o que é material não tem importância. O que a gente não pode esquecer as coisas do espírito, da alma, em relação às coisas materiais. Mas as coisas materiais são necessárias, a gente não pode fugir disso. E outro ponto que eu acho que Emmanuel aponta assim, com muita propriedade é a questão da abnegação, que Vinícius falou, e o Eduardo também, que começa onde termina o dever. E que, assim, no meu entendimento, é aquele movimento adicional e desprendido que a gente faz em favor do bem-estar do outro, ou de uma coletividade até, que não se traduz em remuneração financeira, mas que, obviamente, angaria para quem faz e para quem recebe muitos benefícios, até mais para quem faz, talvez, né? Muitas vezes, muito mais para quem faz. Quando Emmanuel menciona os paladinos, né, os defensores das causas nobres, e fala que a eles são prestadas grandes homenagens pelo respeito e pela admiração que eles conquistam. E ele fala, inclusive, de alguns que são do respeito, do carinho, da piedade, da compaixão que a gente deve ter por qualquer corpo, por qualquer pessoa que se encontre em cárcere. Mas quando é injusto, essa situação se reveste de um significado mais especial. E a gente pode pensar em vários deles, injustamente penalizados, não porque tivessem feito algum mal, mas porque eles manifestavam ideias diferentes das que eram recorrentes na ocasião. É óbvio que a gente começa essa lista por Jesus, que foi vítima de muito preconceito, de muita ira, de muita perseguição, sem que ele tivesse feito nenhum mal, simplesmente por conta das lições que ele pregava e da forma como ele ensinava sobre valores que eram transitórios e valores que eram reais. E não colocando no mesmo patamar, obviamente, né, porque Jesus está acima disso tudo, mas a gente pensa também em Paulo, como também já foi falado aqui, que enquanto Saulo era um doutor da lei, que perseguia os cristãos,
e que quando foi preso, escrevia cartas, que também já foi falado aqui, né? O Eduardo comentou a respeito dessas cartas, escrevia cartas sobre o cristianismo, estimulando que as pessoas praticassem o bem, praticassem o amor, falando de Jesus. Então, ele, como doutor da lei, acabou por modificar a sua trajetória, fazer uma escolha diferente, usar o seu conhecimento para uma outra finalidade que não fosse a de perseguir os cristãos, muito pelo contrário. A gente tem um outro exemplo, que é Gandhi, que era um advogado e que utilizou todo o conhecimento que ele tinha para promover a independência da Índia e para inspirar movimentos pelos direitos civis. Sem que ele tivesse cometido qualquer crime, ele também foi penalizado, porque o crime dele era pensar diferente, acreditar que as pessoas tinham direitos iguais. Então, todo aquele conhecimento que ele tinha, olhando da profissão que ele tinha escolhido, ele usou em favor, não dele, né? Até muito pelo contrário, ele sofreu bastante, mas ele pensava na nação dele e nas pessoas que tinham direitos civis iguais. Depois a gente tem um outro exemplo, mas também bem recente, que é o Mandela, Nelson Mandela, que também era advogado e que passou a maior parte da sua vida preso porque defendia de forma pacífica a resistência ao sistema do apartheid. Então, a gente tem exemplos enormes. Mandela provavelmente poderia ter sido um grande advogado, mas ele preferiu escolher um caminho que foi muito mais difícil, um caminho que ele não pensava nele, ele pensava que as pessoas que viviam no país onde ele vivia, elas tinham o direitos iguais, e que elas mereciam uma vida melhor. E, por conta disso, ele arcou com o ônus desse pensamento divergente de tudo aquilo que se conhecia até então. A gente não pode deixar de falar do Chico, né, porque é muito presente na vida da gente, enquanto espírita, né, as obras todas. O Chico era uma pessoa extremamente humilde, que tinha sua profissão, exercia sua profissão e, paralelamente, escreveu inúmeros livros. E que, embora a lei civil lhe desse o direito, né, de receber por esse trabalho, ele doava o que supostamente era devido aos pobres e aos necessitados, porque ele dizia que ele não tinha escrito, né, que as obras eram da espiritualidade. Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem alguns ótimos exemplos de abnegação, de trabalho abnegado, de realizações abnegadas, para a gente se inspirar, para a gente tomar como modelo. E o que torna essas pessoas tão especiais, né? Cada um a sua maneira, cada uma a maneira deles, além do trabalho remunerado que eventualmente elas tinham e realizavam, e renunciaram aos seus interesses pessoais em favor de uma coletividade, esqueceram de si próprios, né, como fala no texto. O que tornou essas pessoas realmente especiais? Foi o serviço abnegado que elas realizaram. E aí a gente pensa assim, né, a gente tem uma grande tendência, mas era Jesus, né, Jesus era o cara, não vou fazer o que Jesus fez. Ok, eu também não vou. Mas era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era, né, era poderoso e, assim, muito difícil. Eu não vou fazer o que o Paulo de Tarso fez.
E a gente vai por essa linha de raciocínio, pensa que a gente também não vai fazer o que o Gandhi fez, que a gente é pequeno demais para fazer uma obra tão grandiosa quanto o Gandhi fez, ou como Mandela, ou como Chico, e que eles eram quem eles eram, e por isso que eles conseguiram realizar as obras grandiosas que eles realizaram. Mas o fato é que não tem um lugar escrito, nenhum lugar está escrito que a gente precisa realizar algo que seja gigantesco, que seja grande. Não está escrito isso em lugar nenhum. A gente não precisa ter o reconhecimento que Jesus tem, o que Mandela tem, o que o Chico. Aliás, a gente não precisa ter o reconhecimento de todo mundo, nem de muita gente. Aliás, a gente não precisa ter reconhecimento de ninguém, né? E as nossas obras, elas podem ser pequenas e podem ser simples, desde que elas estejam voltadas para o engrandecimento de algo ou de alguém que não sejamos nós próprios, quer dizer, que seja além de nós mesmos. Muitas vezes, para a gente, a pretexto de não conseguir realizar uma grande obra, a gente não realiza nada, nenhuma grande e nenhuma pequena. Então, que a gente precisa ter em mente que a gente sempre pode fazer alguma coisa com o que a gente tem em mãos naquele momento. E que qualquer coisa que a gente faça é melhor do que não fazer nada. E no exercício da nossa profissão, a gente sempre vai ter oportunidades de fazer alguma coisa, de agir diferente, e de gerar harmonia, de gerar auxílio, de gerar amizade. E a escolha é nossa, mas a gente não pode pensar que isso é muito pequeno, então não vou fazer, já que eu não posso fazer uma coisa grande, não vou fazer uma pequena. Não, faça a pequena, né? Vamos fazer a pequena. E quem sabe um dia a gente consegue fazer uma maior. Então a gente não só pode, como deve, enquanto profissionais, enquanto no exercício das nossas profissões, seja ela da mais simples, a mais elaborada, mais requintada, a gente não só pode, como deve ser, a manifestação do bem, do auxílio, do amparo, da harmonia, da harmonia que a gente vai envolver as pessoas que estão ao nosso redor, porque somos todos precisados de auxílio, de amparo, de harmonia, de ajuda. E aí o Eduardo citou o Paulo como um exemplo um modelo mais assim próximo da gente, né, pelas nossas imperfeições. Ele que, apesar de ter feito tudo o que ele fez antes de fazer, ele tinha uma postura completamente diferente, mas assim, a gente erra, é claro que a gente erra, né? Mas só que esses erros que a gente erra, eles não definem a gente. Se a gente tem o firme propósito de transformar de nos transformarmos e transformarmos alguma coisa para melhor. Eu queria contar uma historinha rapidinha. Recentemente, num estudo de evangelho, eu conheci uma moça, ela era dentista, e a gente conversando sobre trabalho, sobre profissão durante o evangelho, ela disse que sentia... Dentista é horrível, né, gente? Ninguém gosta de dentista. E ela disse que sentia os pacientes muito desconfortáveis, muito tensos, muito, assim, agoniados. E que ela sentiu dentro dela que ela precisava fazer alguma coisa a esse respeito, né? Para que as pessoas se sentissem mais à vontade ali, não sofressem, não se sentissem tão angustiadas de estar ali. E aí ela disse que teve a ideia de, antes de começar o atendimento, fazer um cafuné na pessoa que ela estava atendendo. Gente, não estou fazendo apologia a cafuné, né? Eu sei que em alguns casos a gente pode até criar umas situações meio embaraçosas, mas eu estou contando um caso específico. E aí ela teve a ideia de fazer um cafuné.
e que ela foi muito bem recebida. Aquele gesto de carinho, aquele gesto de ternura que ela tinha com os pacientes foi muito bem recebido. E que a relação entre ela e os pacientes mudou depois disso. Então, assim, não é o cafuné, é óbvio, assim como não é a dentista, mas é o compromisso que ela assumiu com ela mesma de fazer alguma coisa além pelas pessoas que ela estava atendendo, de forma que eles se sentissem mais confortáveis enquanto ela estava no exercício das suas atividades profissionais. Eu achei muito interessante essa história, porque muda a relação, né? Então, assim, todos nós podemos fazer alguma coisa além do que a gente já faz. Todos nós podemos sair da nossa zona de conforto e agir em benefício dos outros. A gente não precisa olhar lá para longe e pensar assim, no futuro, uma realização que está num futuro assim, inalcançável. Tudo que a gente precisa é dar o primeiro passo. Então, passe nessa direção. E cada passo que a gente der nessa direção, a gente vai estar mais próximo dessa realização. Então, é óbvio que toda vez que a gente se imprime boa vontade e amor no que a gente está fazendo, a gente tem um amparo da espiritualidade. Toda vez que a gente se dispõe a realizar o que é bom, a espiritualidade vem ao nosso encontro para nos ajudar. Então, que a gente tenha isso em mente, que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa fazer algo a mais enquanto a gente está no exercício das nossas atividades. Falei muito já, Vini, desculpa, obrigada, um beijo. Gratidão aí pelos comentários. Carmen, a palavra é sua, vem para cá para o centro da tela. Vamos lá, então. Quando a gente volta aqui para esse texto de hoje, que Emmanuel dá o título de profissão, se a gente for dar uma olhadinha na palavra em si, porque nós já vimos realmente que a Lili lembrou, já falamos sobre trabalho, mas não tem como separar a profissão de trabalho. Então, a gente sabe que se a gente dá uma olhadinha, a palavra profissão, a gente pode designar o conceito que é uma atividade especializada dentro da sociedade, que é exercida por um profissional. Então, esse conceito de profissão tem a ver com uma ocupação profissional, ou seja, uma atividade produtiva e que o indivíduo desempenha perante a sociedade em que ele está inserido. Dito isso, é o que o Emmanuel traz para nós quando ele dá os exemplos aqui, do delinquente, do paladino, do administrador, da ama, e por aí vai, do matemático. É só lerem de novo esse texto. Mas o que eu destaquei para a gente poder refletir um pouquinho hoje de tudo que foi dito, porque o que chama a atenção é a abnegação, já muito bem dita. Então, dentro desse texto, a gente vai tirar ali, destrinchar, tem abnegação, tem sacrifício, tem dever, tem renúncia, tem devotamento. E ele deixa bem claro aqui que não está entrando no mérito das atividades remuneradas, enquanto ele fala na Terra, né? Enquanto nós estamos encarnados. Claro, que a gente precisa, a gente já estudou também as passagens como é a prova da pobreza, a prova da riqueza. Então, é claro que a gente precisa de uma atividade remunerada. Mas ele também, Emmanuel, traz dentro desse contexto uma profissão que seja assim, o voluntariado. Se a gente parar para dar uma olhadinha, a tal abnegação, a tal renúncia com relação ao voluntariado. Vou destacar ainda também, num parágrafo, que me chamou a atenção, quando Emmanuel traz para nós a abnegação, aquele anjo que se aproxima do homem, melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Depois, um trechinho mais adiante, ele traz para nós assim, descem os reflexos mentais das inteligências celestes.
Depois, mais um pouquinho, lá para o final, no último parágrafo, Emmanuel traz para nós, né, que por todos esses, a espiritualidade superior, ela desce gradativamente à nossa esfera, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade, com desprendimento no auxílio aos outros. Quando a gente lembra disso, o que ocorre? Se a gente perceber lá no Livro dos Espíritos, quando a gente está falando de profissão, e que profissão é uma ocupação, a gente sabe que tem o capítulo 10 da ocupação e missão dos espíritos, e quando Emmanuel traz para nós esse anjo, essas inteligências celestes, Kardec ele chegou a fazer uma pergunta, né? O que incube alguma coisa os espíritos fazer, além de se melhorar pessoalmente? Trazendo uma profissão, qualquer que seja, uma atividade. E eles respondem que esses espíritos, a ocupação que eles têm, eles vão concorrer para a harmonia do universo. Estão executando as vontades de Deus. Eles são os ministros de Deus. Então, a gente lembra que Emmanuel está trazendo para nós que todas essas nossas atividades dentro da profissão, dentro de uma ocupação útil, é sim em prol, não da nossa sobrevivência, do nosso suprimento remunerado para nós, para a nossa família, etc. Mas também ajudando o quê? O progresso da profissão em que nós estejamos inseridos, da forma que for, usando essa profissão para o bem, sempre, né? Não sendo corruptível. Aí não tem como não lembrar de Paulo. Eu gosto muito quando o Eduardo traz Paulo. Paulo fala muito em corruptível, em ser corruptível. No sentido de quê? Da gente realmente ter aquela pureza de não nos transviarmos da profissão que nós estamos fazendo, independente de qualquer juízo de valor. Aqui nós estamos fazendo uma reflexão sempre de acordo com a doutrina, com a visão do Espiritismo. Então, a gente sabe que nós temos esses Cristos como os ministros de Deus. E quando um Cristo, Jesus não tinha outro, que até o momento esteve com nós, a ocupação dele. Então, a gente lembra que a única título que Cristo ele se autorizou a ser chamado foi de mestre. A gente sabe disso. Porém, ele tinha uma profissão que a gente sabe através das escrituras, junto com o pai, ajudando o pai ou não, como carpinteiro, ok, tudo bem, precisa para sobrevivência. Voltando a Paulo, lá na época, os judeus, eles tinham uma profissão, sim, doutores da lei. Paulo era tecelão. Então, o que a gente está querendo trazer uma reflexão junto para Emmanuel, mais uma vez no Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta, tá, então não tendo que adquirir esses espíritos de ordem mais elevada, esses anjos que foi trazido para nós, essas inteligências celestes que foram trazidos para nós, eles se acham em repouso absoluto? E a resposta, eles respondem com uma pergunta, que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade seria um eterno suplício. Então, dito isso, a gente sabe que eles respondem, quando Jesus também disse, está lá escrito em João, né? A gente já comentou sobre isso no capítulo do trabalho, que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus também trabalhando aos sábados, e por aí ele continua. Quando a gente lembra, mais uma vez, dessa ocupação, dessa profissão, a gente tem lá em Estudos Espíritas, dando crédito aqui para Joana de Ângeles e o Divaldo Pereira, tem o capítulo que ela escreve, Jesus, ele fazendo-se carpinteiro, né? Palavras dela, dedicando-se à profissão, na elevada companhia de José, o mestre laborava ativamente, ensinando como o exemplo, o respeito ao trabalho, como um dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante uma atividade honrada. Então, com relação à profissão, ela é honrada sim. Nós devemos honrar a profissão que nós escolhemos. Porque se nós voltarmos no conceito de que profissão é uma atividade especializada, exercida por um profissional, é porque nós nos dedicamos nessa profissão que nós escolhemos. E às vezes não é uma,
Às vezes são várias. O quanto as nossas forças aguentarem, sim, para o bem do quê? Nosso próprio bem, mas principalmente o que Emmanuel está trazendo para nós, para a sociedade que nós estamos inseridos. A profissão o quê? De nós exercermos juntamente na doação, na abnegação, na renúncia. Então, quando a gente fala, né, separar o momento da família, o momento do repouso, o momento de estarmos em casa. Mas quando nós estivermos atuando profissionalmente nesse trabalho, exercitando as atividades, nos dedicarmos a essa profissão que nós escolhemos, no sentido quê? Do querer bem de toda a humanidade, de toda a sociedade que a gente traz junto, que a gente auxilia, que a gente está trabalhando para isso, para o próximo, para alguma coisa. Então, aqui voltando na Joana de Ângeles ainda, ela até, só para a gente também não voltar no tema que a gente já conversou, ela fala do trabalho remunerado, do trabalho abnegação, do trabalho serviço e do trabalho redenção. Lembrando mais uma vez de Jesus, quando João, o apóstolo João, traz para nós, capítulo 6 de João, os discípulos perguntaram para Jesus: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Porque até então já passou a fase de Jesus escolher os 12 apóstolos, ele fez os pescadores, que a gente também já comentou, do Pedro, de André, de todos os outros, de Tiago. Vem aqui, agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. Significa o quê? Que eles não deixaram de ser pescador de peixe, que era a remuneração que eles tinham, mas o trabalho na profissão como pescadores de homens numa simbologia também. Depois, mais para frente, Pedro, o que Pedro se tornou? Um pastor também. Por quê? Ele levar todos esses ensinamentos que Jesus trouxe. Então, quando eles perguntam para Jesus: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Ele, Jesus, né, o Cristo. E Jesus continua: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Dito tudo isso, o que Emmanuel traz para nós com relação a esse texto? Ele está querendo chamar a atenção que a profissão, dentro da profissão, nós podemos, é o que a palavrinha que ele usa aqui, nós podemos surpreender todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem. Então, aquele já está virando a chavinha da profissão em um serviço espontâneo. Aí entra o voluntariado também. E ele diz mais, né? Que para a gente, ele fala assim: por vezes, onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo mesmo por conta do nosso passado distante, mas, apesar disso tudo, no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa baixa autoestima, em todos os momentos difíceis da nossa vida, do nosso dia a dia, sempre tem o mas identificamos facilmente, aí ele fala, os altos sacerdotes de religião, tal, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, assim, com palavras próprias, né? Mas é possível, sim, além de tudo, quando a gente tiver uma força, um esforço um pouquinho maior, mesmo nessas condições, se nós nos entregarmos nesse serviço espontâneo do bem, talvez nós consigamos, dentro da nossa profissão, nos fortalecer, mesmo que ainda remunerada, porque faz parte, precisamos ser remunerados. Não é aqueles trabalhadores da última hora, não é parábola da vinha, não é isso. Mas Emmanuel deixa muito claro: independente da profissão remunerada, a gente pode trabalhar para o serviço do bem. Nós podemos nos ocupar, a ocupação, a missão desses espíritos elevados, desse anjo que ele cita e dessas inteligências celestes. Vinícius, eu vou parar por aqui. Ok, Carmen. Belas considerações de todos aqui. Acho que ficou muito bem entendida a questão
do lado profissional, não é? E do lado, digamos assim, abnegado do nosso trabalho. E eu gostaria de propor até uma reflexão aqui agora para a gente bater um papo, porque a gente está falando muito de trabalho remunerado, de abnegação, e eu queria trazer esse tema um pouco mais para dentro do nosso movimento espírita, porque eu acho que isso dá para encaixar bastante. Tem uma pequena historinha que eu peço licença para ler, que ela está na obra Entre Irmãos de Outras Terras, que é a psicografia do Chico com Valdo Vieira, e é uma mensagem do Hilário Silva, espírito. E Hilário, ele sempre conta uma historinha. Todas as mensagens de Hilário Silva é alguma história, alguma passagem muito interessante que ilustra bastante. E essa mensagem se chama Abnegação dos Heróis. E ele conta o seguinte, é pequenininha. A conversação entre os amigos desencarnados que nos integram a equipe da viagem prosseguia animada ontem à noite, quando Luiz Garcia, um amigo espiritual procedente da Espanha, falou excitado. O que estraga o movimento espírita no mundo inteiro são os traidores da doutrina, os mercadores da mediunidade, os leiloeiros de fenômenos, os caixeiros das trevas, fantasiados de espíritos de luz. Mas Pierre Bazin, um confrade francês, aproveitou a reticências e opinou. Caro Garcia, você está certo, certíssimo. Os que abusaram da faculdade e recursos sagrados, a detrimento do espiritismo, nos fizeram e nos fazem ainda imenso mal. No entanto, você e nós não podemos esquecer que os milhares de médiuns e companheiros outros de nossa causa, que triunfaram brilhantemente nos seus deveres perante a espiritualidade maior no último século, o primeiro de nossas atividades. A sociedade humana não lhes enxergou o trabalho, o devotamento, a humildade, o sacrifício. Passaram aos milhares na arena física, criando condições favoráveis ao progresso, impedindo desastres morais, educando coletividades e erguendo corações para o futuro. Diante desses heróis anônimos, os vendilhões do tempo são pequena minoria. Bazin fixou-nos de significativa maneira, indagando em seguida. Sabem por quê? E finalizou. Isso acontece, meus amigos, porque, de modo geral, o mundo é míope para ver a abnegação, mas tudo que se relaciona com a traição atinge logo intensa publicidade, porque o mundo entende disso muito bem. Então, Eduardo, eu até perguntaria aqui para a gente fazer uma reflexão. Todos nós que estamos inseridos dentro da causa do movimento espírita, a gente está dentro desse trabalho também de forma abnegada, nos integrando, todos nós. Muitas vezes a gente acaba sendo aquele trabalhador que bate cartão. Às vezes eu comento isso no centro espírita, né? Eu vou lá, faço meu trabalho e volto para casa. Eu vou lá, aplico meu passe e volto para casa. Eu vou lá e trabalho numa determinada tarefa e volto para as minhas atividades porque eu preciso fazer, porque eu tenho que fazer, porque fora da caridade não há salvação, que eu tenho que seguir esse caminho, porque é legal ser espírita, parece que é intelectual ser espírita, enfim, eu sempre tenho um monte de argumentos, mas eu estou de forma abnegada ali realmente, querendo atender o meu próximo, doando, me devotando em favor do meu próximo ali dentro, e muitas vezes a gente falha nesse sentido. Acontece muito isso também dentro do movimento espírita, não acontece, Eduardo? O que você acha? Olha, eu ouvi uma história certa vez, que é uma história de Caibar Schutel. Quando ele dizem, Caibar Schutel, ele tinha uma grande dúvida, que era assim: por que o espírita ele conhece tanto de evangelho, ele conhece, aquele conhecedor profundo, interpreta as parábolas, mas ele não se move, ele não vai para a ação, ele fica só nas palavras. Isso incomodava muito ele. E aí, quando ele desencarna, ele fala com o mentor dele, ele coloca essa dúvida. Aí ele fala assim: eu vou te mandar 600 anos lá atrás para você ver quem são os espíritas de hoje. E aí, quando ele volta 600 anos, o que ele descobre? Que eram padres e freiras. Ou seja, por que nós conhecemos muito o Evangelho? Porque nós éramos do movimento religioso, do movimento cristão. Por isso, a nossa facilidade em interpretar o Evangelho, a facilidade de descobrir os significados. Mas nós ainda não aprendemos a colocar isso em prática. Nós não aprendemos ainda a transformar o Evangelho em movimento na nossa vida diária. Quando você fala do bater cartão,
eu tenho uma outra metáfora para isso, que é o interruptor. Então, quando a gente vai para a casa espírita, ali a gente liga o interruptor do espírita. Então, chega lá, meu irmão, minha irmã, que bom te ver aqui. Nossa, você está precisando de um passe? Tem uma aguinha frutificada ali. Quando a gente sai da casa espírita, a gente desliga a chavinha. Né? A gente volta a ser do mundo. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não põe em prática aquilo que a gente vê na casa espírita. Então, se alguém me dá uma fechada no trânsito, eu vou do lado bater boca. Né? Se alguém no mercado, numa condução, nos atende mal, nós vamos bater boca. Né? Se o cachorro estiver fazendo xixi na roda do carro, a gente vai dar vai chutar o cachorro. Cadê o espírita? Cadê o cristão? Tem um palestrante do interior do estado do Rio, ele falou uma coisa muito séria. Se cada cristão, eu não estou falando do espírito, estou falando do cristão, se cada cristão no mundo, ou aquele que se diz cristão, ajudasse 2 pessoas, a gente não teria fome. Isso é muito sério. Isso é muito grave. E aí vem a pergunta, o que eu estou fazendo dentro da casa espírita? Como você colocou. Né? Por que eu estou indo? Por que eu estou participando do trabalho? A gente ainda não aprendeu a transformar isso, que é o que eu citei. Por que eu estou fazendo o trabalho assistencial? Porque eu quero ir para o nosso lar? Ou para uma colônia espiritual? Né? Será porque eu quero bônus hora? Ou será porque o outro é mais importante para mim do que a mim mesmo? Tirar a fome do outro, tirar a ignorância do outro, isso é mais importante para mim do que ganhar bônus hora? Porque se a gente pegar a palavra de Francisco de Assis, na oração de Francisco de Assis, ele vai dizer assim, é dando que se recebe. Então, não importa se eu fizer o trabalho, e aí vem a parábola de novo, a parábola do trabalhador da última hora, não importa a tarefa do bem que eu estiver fazendo, eu vou receber. Mesmo que o abnegado diga assim, eu não quero receber, porque a minha paga é ver a felicidade do outro, eu vou receber. Né? Só que eu vou receber muito mais do que aquele outro que está brigando pelo bônus hora. Os 2 vão estar recebendo, mas um vai estar recebendo muito mais do que o outro. Quando nós descobrirmos, ou quando nós tomarmos consciência disso, a nossa tarefa dentro da casa espírita, a gente vai perceber que a casa espírita vai deixar de ser aquela casa, né? Aquelas 4 paredes, vamos dizer assim, né? Para se tornar um mundo. Aí sim nós vamos estar vivendo essa abnegação. Exatamente, é bem por aí. E você, Carmen, como é que você vê essa questão? Né? A gente vai, bate cartão, ou então, como o Eduardo falou, que é interessante, a gente liga o interruptor de espírita, né? E quando sai, a gente desliga esse interruptor, né? Como é que a gente está exercendo esse trabalho? Porque eu acho que essa mensagem de Emmanuel, ela vem bem a calhar com o que a gente está estudando. Não apenas o lado profissional remunerado. A gente também pode estar na casa espírita esperando uma remuneração, né? Uma remuneração no nível de elevação, novamente, né? Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Então eu tenho que ir lá fazer a caridade, porque senão eu não vou me elevar. Então é uma barganha que eu estou fazendo e aí não existe abnegação, não é? A gente tem que lembrar que, falando de movimento, né, espírita, claro, os trabalhadores de uma casa espírita, no centro, que seja. Em primeiro lugar, a gente vê que, do modo geral, mais uma vez, sem julgamento de valor, nós confundimos o voluntariado com o eu vou lá bater cartão, porque não é assim. Se você parar para pensar que o voluntariado também é específico para aquilo que você está se propondo a se doar, com abnegação, por que essa resistência?
Por que essa dificuldade? Por que esse mimimi que a gente vê, às vezes, de um modo geral? Então, assim, a minha visão que a gente tem como trabalhador é exatamente esse. Tá faltando um elo aí, né? Quer dizer, eu sou voluntária, eu vou trabalhar, eu estou aqui, eu me dedico, eu estou me renunciando, mas ainda se confunde. Porque eu sou voluntário, eu posso fazer o que eu quero, chegar a hora que eu quero, fazer o que bem entender. E não é por aí. Então, assim, não é uma crítica, é um fato que acontece, a gente sabe. Mas por que isso? Porque a gente ainda não aprendeu a frase que Kardec dá, né? Que o verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça para domar ou dominar as más inclinações, nós ainda não sabemos ser o verdadeiro espírita. A gente ainda estará aprendendo a ser espírita. Então, nesse sentido, a gente precisa começar o quê? Uma reflexão para nós mesmos dentro do trabalho que você trouxe na Casa Espírita como um voluntariado. De fato, não estou falando não verdadeiro, né? Não que tem o falso, não é isso. Mas, assim, a gente não consegue se entregar ainda 100%, porque no nosso íntimo ainda tem as nossas mazelas, ainda tem as nossas imperfeições de lidar com o outro. Então, é interessante quando o Eduardo traz para nós, né? A gente ouve muito falar por aí também, quando eu vou trabalhar na Casa Espírita, eu sou a minha melhor versão. De repente, a gente se esforça para ser a melhor versão, porque aquele tempinho, 1 hora e meia, eu desconecto lá de fora, tento mostrar, às vezes, o que eu não sou, e está tudo certo. Por quê? Porque eu sou voluntário. Então, falando em movimento espírita, a gente precisa lembrar que nós estamos lidando com almas encarnadas, eu estou falando. Com almas. Os trabalhadores são almas, espíritos que estão ali encarnados, se esforçando, sim, quem sabe, né? Para um trabalho doce, para um trabalho singelo, mas por conta ainda do nosso estágio evolutivo, na comunidade, na profissão espírita, no trabalho, ainda vai ter algumas arestas para a gente aparar, para a gente resolver. Não deveria ser assim, mas é porque nós estamos aprendendo a ser espíritas, porque ainda não somos verdadeiros espíritas, Vinícius. Ok, Carmen. E você, Lili, o que acha dessa questão? A gente se entrega sempre ao trabalho como deveria? Ou falta um pouquinho de abnegação? A gente está ali só barganhando a elevação ou a gente está entregue de corpo e alma, com compaixão, com devotamento ao serviço do próximo? Tem de tudo, né, Vini? Tem de tudo um pouco, né? Tem para todos os gostos, para todos os clientes, para todos os fregueses, né? A gente encontra de tudo. Mas, assim, hoje eu sou uma trabalhadora da casa, me vejo muito envolvida com os estudos da casa, com os trabalhos da casa, e fico muito feliz por, neste momento, ter a possibilidade de atuar dessa forma, né? Não foi sempre assim. Houve momentos em que eu não estava, não que eu esteja de forma abnegada hoje, mas hoje eu estou muito mais comprometida com a casa do que eu estive num outro momento, porque circunstâncias várias me exigiam que eu não estivesse tanto tempo presente, tanto tempo dedicado. O que eu quero dizer com isso, né? A gente está de forma abnegada. Eu acho que, em geral, a gente poderia estar muito mais, de forma geral. A gente poderia estar um pouco mais, ser um pouco mais interessado, um pouco mais envolvido, um pouco mais comprometido com as coisas da casa que a gente escolheu para a nossa experiência enquanto espíritas, né? De forma geral, isso. Mas eu entendo, porque eu olho para trás e eu me vejo. Eu me vejo naquele momento em que eu também não podia me dedicar da forma como eu estou me dedicando agora. Então, eu consigo olhar para essas pessoas que não estão se dedicando agora com
assim, com ternura, porque eu me vejo, eu olho para trás e me vejo nessas pessoas, né? E além disso, ainda existe aquela questão de que muitas vezes as pessoas, elas não têm a noção de que elas poderiam estar mais envolvidas, que elas poderiam estar realizando um trabalho mais abnegado. Muitas vezes as pessoas não são convidadas para participar do trabalho. Muitas vezes as pessoas não estão interessadas. Por exemplo, lá no centro, na casa que a gente frequenta, né, a gente tem todo um cuidado de estudar e qualificar os trabalhadores, né? Isso demanda tempo, demanda que a pessoa passe por um período de dedicação e que só depois ela vai colher os resultados desses estudos e dessas capacitações para então poder trabalhar. E talvez nesse meio tempo alguma coisa aconteça que desestimule, desinteresse ou alguma coisa do gênero. Então, acho que são várias circunstâncias que podem propiciar que você, como você falou, né, que você esteja de forma abnegada ou não. E cada um está no seu momento, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua circunstância. Eu, às vezes, lamento, né, como por essas pessoas que a gente vê ligando e desligando o interruptor, né, ou, como você falou, batendo o cartão. Eu lamento porque eu acho que elas poderiam ajudar mais e poderiam ser também mais beneficiadas por todo esse envolvimento. Mas, enfim, eu acho que cada um... eu tenho que respeitar que naquele momento a pessoa não está com a disponibilidade que eu gostaria que ela estivesse. Mas, no fim, de forma geral, eu acho que a gente podia fazer tá mais envolvido, né? Tá mais comprometido com a causa, com a doutrina e com os estudos e com os trabalhos, né? Ok. E puxando mais uma reflexão dessa mensagem do Hilário Silva, ainda falando um pouquinho de abnegação, agora tendo uma visão um pouco mais geral de mundo, né? Muitas vezes a gente tem uma facilidade muito grande de observar tudo aquilo que realmente tem acontecido de negativo, mas a gente não foca na quantidade daquilo que também tem de positivo, né? Então aqui esse espírito, Pierre Bazin, ele traz uma consideração interessante. A gente olha, né, dentro do movimento espírita, por exemplo, tudo aquilo que fizeram, os mercadores da mediunidade, todo mundo, né, que de uma certa forma agiu de forma equivocada, mas ao lado também tem muita gente fazendo muita coisa boa, não é? E a gente esquece. Então ele comenta ali bem no finalzinho que o mundo é míope para ver a abnegação. E quando a gente olha também, por exemplo, para o nosso ambiente de trabalho, voltando um pouquinho mais para o foco do que traz Emmanuel, a gente geralmente tem uma tendência a olhar muito aquilo, né? Um passando a perna no outro, o outro puxando o tapete, um querendo ser mais do que o outro, um querendo se sobrepor, etc. Todas as dificuldades, mas dentro ali do nosso ambiente também tem gente abnegada, mas muitas vezes a gente está míope para isso, né? Ao nosso redor tem gente comprometida em fazer, digamos assim, em se preocupar com o próximo, não é? Então, eu até comentaria, né, Eduardo, a gente realmente precisa melhorar um pouquinho esse nosso foco, né? A gente se torna muito míope, né, para a abnegação, olhando, parecendo que está tudo ruim, e a gente esquece de mudar o nosso olhar, que a gente fica muito pessimista, mas tem muita gente fazendo coisa boa dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do movimento espírita, onde a gente esteja, apesar de ter muito equívoco, não é? Tem muita gente abnegada também fazendo bem. A gente precisa pensar assim também para nos dar uma esperança, estimular também, não é, a nossa positividade, não é? A fala da Lili foi um puxão de orelha para mim. quando ela diz que, quando olha as pessoas que hoje não se dedicam, eu já fui assim, né? Então, assim, foi um puxão de orelha, né? Porque a gente tem sempre procura, como até na própria mensagem do Hilário, né? A gente sempre procura ver o que está de ruim. E aí, quando você estava contando essa história, me lembrou uma história que foi contada, que uma pessoa chegou para o presidente da Casa Espírita e disse assim: eu vou sair da casa, eu vou sair dos trabalhos, eu vou sair da casa. Mas, meu irmão, mas por que você vai sair?
aqui dentro está cheio de inveja, só tem gente invejosa, só tem gente que está se preocupando com o que o outro está fazendo, enfim, não dá para mim, eu vou sair. Aí ele, puxa, mas que pena. Mas eu queria propor para você um exercício. Pode ser antes de você sair? Pode. Você vai pegar esse copo, aí pega com ele um copo, enche de água até a borda, você vai levar esse copo, você vai dar a volta na casa espírita com esse copo e não pode deixar a água cair. Né? Aí ele achou estranho, né? Aí ele fez, deu a volta, aí quando chegou ele falou assim, você deixou a água cair? Ele falou assim, não, em momento nenhum. No momento que você estava levando o copo, você percebeu alguém que estava, algum egoísta? Alguém que estava tendo uma atitude egoística? Aí ele, não. Você percebeu alguém que estava sendo maledicente? Aí ele falou assim, não. Então, meu irmão, faça o seu trabalho, foque no seu trabalho, faça o que você tem que fazer. Não se preocupe com os outros, porque cada um no seu tempo. Né? Então, você está certo quando a gente diz que a gente foca muito nos erros ou foca muito no que o outro deixou de fazer, mas muitas vezes a gente não olha para si, né? E quando você fala da questão da abnegação, aí vai entrar um outro componente emocional que é, às vezes, aquele que é abnegado me incomoda. Né? Aquele que se esforça. Então, eu, por conta das minhas deficiências emocionais, de traumas, de situações que eu vivi, eu boicoto aquele que é abnegado. Então, se ele está fazendo, procurando... Eu vou trazer um exemplo. Não são exemplos de dentro de casa espírita. Então, teve um tempo que eu trabalhava na montagem das cestas básicas. Né? E aí, eu estava sozinho no trabalho, aí ingressou uma pessoa nova na casa, que era oriunda de outra casa espírita, mudou por conta passou a morar perto, e ele começou a participar do trabalho. E aí ele me acompanhou, e aí eu mostrei para ele como é que era. Aí ele falou assim, posso dar uma sugestão? Eu falei, claro que pode. Se a gente não fizer dessa maneira que as coisas não andam mais rápido, aí eu parei para pensar e falei assim, é mesmo, você está certo. A maneira como você faz é muito melhor do que eu estou fazendo. Aí, vamos fazer dessa forma? Vamos! Aí nós começamos, e aí realmente acabou muito mais rápido. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, você não sabe o medo que eu tinha de falar com você. Eu falei assim, por que medo? Porque as pessoas não querem interferência no trabalho que elas fazem. Então a pessoa diz assim, tá, vamos pensar no caso. E meio que emburrada com isso. Né? Então, outro problema que a gente vê na casa espírita. Aquela pessoa que é abnegada, aquela pessoa que se dedica, ela me incomoda. Então eu vou tentar fazer de tudo para mostrar aí, tá vendo aí? Não é tudo isso que vocês falavam. Por quê? Porque ela me incomoda. Né? Eu queria ser aquilo, mas um monte de coisa me impede de ser daquele jeito. Então o que eu faço? Para que eu não suma, aí entra o orgulho, entra a vaidade, entra tudo aquilo que a gente já conhece. Eu não vou me juntar, por quê? Porque a ideia foi dele, o mérito é dele, e onde que eu entro nessa história? Né? Então tem muito isso. Então, eu acho que pior do que não enxergar, porque não enxergar que o outro é abnegado é detonar o serviço daquele que é abnegado. Eu entendo dessa forma. E agradecendo de novo a Lili por abrir, né? Por dar... mas são pequenas coisas que a gente não percebe. Que às vezes a gente acaba fazendo e não percebe. E às vezes uma palavra, uma coisa simples que o outro fale, nos tira dessa cegueira que muitas vezes a gente se encontra. Muito bom. E você, Carmen, o que pensa a esse respeito? Muitas vezes a gente está só focado naquilo que tem de negativo, né? E a gente esquece que ao nosso lado tem muita gente abnegada também. E a gente acaba se tornando míope para tudo isso, não é?
Vamos lembrar da benevolência, a indulgência para com o defeito dos outros, porque os outros estão enxergando nós. É interessante quando o Eduardo traz isso, é isso mesmo, Eduardo foi certeiro ali na coisa. Porque todos nós temos virtudes, mas é aquela coisa assim, né? A gente está com vê o cisco e a trave no nosso olho, é mais ou menos por aí. Então, quando o Eduardo estava falando, eu lembrei assim, que o abnegado é aquele que, podendo complicar, ele não complica. E ele foi humilde, no caso do teu exemplo, né? Você foi humilde de acertar a ideia do colega. É isso. Então, a gente também, nós precisamos o quê? Não digo exaltar, mas a gente precisa reconhecer e até dar uma puxadinha nas qualidades e as virtudes também da pessoa, do colega que está trabalhando com a gente, no setor que for, no serviço que for, porque todos nós temos virtudes. Então, quando a gente lembra que tudo que o Emmanuel trouxe com relação ao abnegado, ele é aquela pessoa que é uma virtude, a abnegação é uma virtude, é aquela pessoa que ela já está indo muito, muito mais além do dever. Para ela é natural, ela vai com consciência, vai com espontaneidade, com prazer de servir, e se por acaso ela até pode convidar alguém, né? Você quer me ajudar? O convite? Vem aqui comigo, tal. E aí entra também no exemplo que o Eduardo trouxe, a pessoa, às vezes incomodada, vai falar não, ou não responde. Ok, o não a gente tem. É uma oportunidade que o convite que a gente está fazendo para aquela pessoa que está perdendo. Não somos nós. E a gente precisa respeitar o momento de cada um. Então, a gente também temos que entender que todos os que estão ao nosso redor, nos incluindo, além das nossas imperfeições, nós temos virtudes e nós temos qualidades. E esse momento do trabalho, de uma ocupação útil, todo o trabalho é uma ocupação útil, sim, a gente focar no que nós estamos fazendo, focar em nós e focar naquele conjunto dos amigos que estiver ao nosso lado, concentrando no trabalho que a gente precisa fazer, qualquer que seja. É assim que a gente vai crescer, com essa dedicação, com essa renúncia e com esse devotamento. Vinícius. Ok. E você, Lili? O que considera esse respeito? A gente realmente, às vezes, está míope para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor de abnegação e só foca naquilo que é negativo? Muitas vezes, né, Vini? Muitas vezes. Quando a gente vê uma situação de abnegação, né, uma atitude abnegada de alguém, e a gente percebe, a gente meio que se sente diminuído, porque essa pessoa tem impressão que é assim, né? Veja, é só uma conjectura, eu não estou afirmando não, né? Mas eu tenho a impressão que a gente se sente diminuído, porque essa pessoa estará eventualmente sendo exaltada, né? Na medida, o ser humano tem muito aquela coisa de que na medida em que você exalta o outro, você se sente, você se diminui, quando na verdade não é necessariamente assim, né? Você exaltar o outro não faz de você menor ou menos alguma coisa. E assim, o ser humano é tão complexo, né? Que se a gente pergunta assim, por exemplo, como foi hoje na reunião, Vini, como foi hoje na reunião de vibração, por exemplo? E você responde assim para mim, foi tudo bem? O assunto encerra. Mas se você diz assim, não foi muito bom não, cara, aquele assunto rende o dia inteiro, eu quero saber o que foi que aconteceu, como que aconteceu, com quem que aconteceu, eu quero saber de tudo, né? Porque é da natureza do ser humano ser dessa forma. Na hora que você dá uma boa notícia, foi ótima a reunião, pronto, eu murchei, o que eu vou falar para o Vini? Que ótimo, pronto, acabou o assunto. E a gente quer que o assunto renda, né? Infelizmente. Mas, assim, eu acho uma coisa que a gente tem que ter em mente. Se a gente pretende ter uma atitude abnegada, que a gente tenha, né? Que a gente tenha a tal da atitude abnegada, que a gente tenha o gesto
de abnegação, independente do que vão falar, do que os outros vão pensar, independente de qualquer coisa, porque é comigo mesma, com os compromissos que eu assumi comigo e com Deus, e aí de fazer alguma coisa melhor, diferente, abnegada, mais generosa, enfim, né? Vai lá e faz. Porque se a gente for ficar pensando na forma como as pessoas vão ver, a gente não vai fazer nada mesmo, né? Porque as pessoas, em geral, elas detectam mais fácil, como diz no texto, né? Mais fácil o imperfeito, porque vamos colocar a frase diferente. Nós, não vamos colocar as pessoas, deixa eu me incluir, né? Nós percebemos mais fácil as imperfeições porque nós temos as imperfeições, né? Então, fica mais fácil de identificar. Só isso. Precisa mudar isso, né? A gente precisa mudar precisa mudar o foco. Como você falou, precisa urgente. Ok. Estamos chegando aqui ao término dos nossos estudos aqui dessa noite. E antes de finalizar, uma frase que é de Paulo, Espírito, que está lá na Revista Espírita, de 1864, janeiro. É até uma mensagem em que ele está falando sobre médiuns curadores, mas ali tem uma frase muito interessante de Paulo que vem ao encontro do nosso estudo, onde ele justamente faz uma comparação que a abnegação, o modelo maior é o próprio Cristo, não é? Que no alto da sua elevação, ele encarna-se aqui uma única vez no nosso planeta, né, de forma abnegada, pensando na felicidade, na evolução, no amor da própria humanidade. E Paulo diz o seguinte: a doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do seu Pai, sua perfeita abnegação são os mais belos modelos da vontade que se possa propor para exemplo. Então, que a gente fique com essa frase de Paulo, e eu queria justamente falar dela, porque falamos muito antes da live, durante a live falamos de Paulo, então eu queria trazer justamente essa frase para a gente fechar as nossas reflexões. Eduardo, gratidão pela sua participação aqui, pela primeira vez no nosso programa, e fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço, Vinícius. Agradeço a Liliana, agradeço a Carmen que está aqui conosco, agradeço ao pessoal que está no chat, né, que deram as contribuições também, né, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei muito interessantes. E, óbvio, você trouxe a frase de Paulo, e eu vou trazer uma outra frase para a gente fechar. Emendo com a prece? Faço as considerações e faço a prece? Ainda não? Trazendo uma outra frase de Paulo que vai nos trazer assim, que aí pode ser a pergunta, né? Quando é que eu posso me considerar um trabalhador abnegado, né? Que às vezes essa é a grande dificuldade, né? Como é que é ser abnegado e como é que eu identifico esse processo de abnegação em mim? E aí eu vou trazer Paulo, né? Quando ele fala assim: não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então, quando a gente chegar com essa essência, eu vou entender que eu sou um trabalhador abnegado. É quando isso for, em mim, isso for verdade. Assim como foi nele. Muito bom. Gratidão, Carmen, mais uma vez pela presença de sempre. Gratidão por mais essa semana, gratidão pelo Eduardo aceitar o convite aqui com a gente para bater um papo. E a reflexão dentro do texto, do capítulo de hoje, profissão, a gente lembrando que profissão, trabalho, a ocupação remunerada, voluntária, voluntariado, vai ser sempre um veículo, uma ferramenta de renovação, dignificante. Nós somos dignos dele, qualquer que seja, qualquer profissão, qualquer trabalho, nós precisamos uns dos outros. E é um exercício diário nosso que vamos nos elevando. E aí a gente traz a humanidade junto com a gente também, para o bem de toda a sociedade, que inclusive vai ser o capítulo da próxima semana. Vinícius. Gratidão, Lili, pela presença de sempre. Eu que agradeço, Vini. Obrigada, Eduardo, pela companhia.
Eu espero que haja uma nova oportunidade logo. Carmen, Vini, e para o pessoal de casa, um super boa noite, que a gente fique com essa questão da abnegação no pensamento e que a gente não deixe de fazer pequenos gestos abnegados, porque a gente quer fazer grandes coisas de abnegação, né? A gente pode fazer pequenininho, não tem problema, né? A gente faz um pequenininho aqui hoje, a gente já beneficia muita coisa, muita gente, e assim a gente vai indo. A gente faz o tamanho que a gente pode com as ferramentas que a gente tem na mão. E é isso. Um beijo para todos, muito obrigada pela companhia, um beijo para o pessoal de lá da telinha. Quarta tem mais. É isso aí, gente. Gratidão pela presença de todos, gratidão a todos aqueles que irão nos assistir após o término da live. E lembrando que essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através do YouTube da nossa casa, o céu, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com apoio, suporte, retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, Rádio Portal da Luz. Curte lá, se inscreve nesses canais para receber a programação diária desses nossos parceiros, compartilhe essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador da mensagem do Cristo e da mensagem do Evangelho e da doutrina espírita. E assim passo a palavra para o Eduardo para ele fazer a nossa prece de encerramento. Mas, Eduardo, te convido também a fazer a divulgação da sua página também, junto com o Sérgio, com a Udina, o nosso Evangelho Online. E fique à vontade antes da prece também para divulgar aqui para o pessoal conhecer e se inscrever lá na página de vocês. Isso. A gente tem 2 lives que a gente faz. A gente faz. Eu participo de um grupo também, que é o Café com o Evangelho, né, que é um projeto da nossa casa, que acontece todo dia às 7 horas da manhã, pelo YouTube, Café com o Evangelho. Né? E o que eu faço parte, o Vini já esteve lá com a gente algumas vezes, é o nosso Evangelho Online, também é o nome desse canal no YouTube, toda segunda e toda sexta-feira, às 20 horas. E o meu outro projeto, que é o Estudo de Paulo Estevão, que é pelo Instagram, EM Ladeira, e através toda sexta-feira, às 21h30, junto com a Juliana Bender, né, que é uma companheira lá do Movimento Espírita de Vitória da Conquista. Então, nós dois batemos bola nesse estudo, né, do Paulo Estevão. Então, são essas atividades que a gente faz. Estão convidados, aqueles que desejarem podem passar lá, né, e que serão muito bem-vindos. Então, nesse momento, eu convido a todos, aqueles que desejarem, no seu tempo, fecharem os olhos, para que, nessa comunhão, possamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que coordena e dirige essa atividade. Obrigado por podermos passar esta 1h30 refletindo, discutindo, nos iluminando principalmente, seja pelo Evangelho, seja pela doutrina espírita, à luz do pensamento de Emmanuel. E que as reflexões que pudemos assimilar nessa noite nos ajudem na nossa caminhada, nos ajudem no nosso progresso, rumo à regeneração, rumo à perfeição. Temos muito a te agradecer, Pai amado, e a te rogar somente que continue ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos intuindo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos a próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos dessa luz do Mestre Jesus. Uma excelente noite até quarta-feira que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.